Deixa eu te contar uma história. No Éden, quando o homem peca contra Deus por ter comido ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem, por consequência do pecado, ele tem automaticamente algumas percas em sua vida. E com toda a certeza, a pior dessas percas foi perder o contato com o seu Criador, foi o distanciamento de Deus. E hoje eu quero te mostrar como que Jesus ele resolveu esse problema. Seja muito bem-vindo, eu sou o Maicon e esse aqui é o canal Palavra do Reino. E hoje eu quero mostrar para você como que esse contato, essa reconciliação se deu à luz da Palavra de Deus. Fica comigo aí alguns instantes. Veja só, embora possamos notar que a Palavra de Deus trata a respeito de vários assuntos, mas ela tem um tema central. E o tema central da Bíblia, o tema central da palavra é justamente a redenção da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Então nós podemos compreender que existe um caminho contínuo desde então o jardim até a crucificação, onde Cristo comprou com o seu próprio sangue para nós a vida, a liberdade nele. E quando a gente analisa Gênesis após o pecado, alguns sentimentos então nunca experimentados pelo homem começam a se aflorar em seu coração. Sentimentos esses como a vergonha, porque a Bíblia vai dizer que eles perceberam então após ter comido do fruto que eles estavam nus, e então eles procuram de qualquer maneira fazer, algo para que possa cobrir então o seu corpo. Outro sentimento também que a gente pode notar neles é o medo. A Bíblia diz que quando Deus ele vem ao jardim e quando Deus começa então a procurar o homem, a Bíblia diz que eles temeram, eles ficaram amedrontados e por isso se esconderam. Note que por consequência do pecado o homem está se distanciando do seu Criador, porque a Bíblia vai dizer em 1 João, no capítulo 4, no verso 18, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então Deus ele não trabalha nesse tipo de sentimento, e muito pelo contrário, quando a gente analisa, por exemplo, Hebreus capítulo 4, no verso de número 16, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos chegar confiadamente diante do trono da graça de Deus, para que nós possamos receber dele misericórdia. E o que mais me chama a atenção na história de Gênesis é que, por mais que o homem tenha errado e pecado, Deus ele desceu ao jardim no mesmo horário que ele sempre descia. Ele não se adiantou, ele não se atrasou, ele não desceu com ira, mas da mesma forma que ele sempre fazia, ele procurou o homem para se relacionar com ele. E quando a voz do Senhor ecoa sobre aquele jardim dizendo: aonde estás? Naquele momento Deus está dando a oportunidade de que o homem venha e se explique para ele. E o homem ele não chega diante de Deus tendo uma postura e uma conduta correta. Como alguém que errou, ele deveria naquele momento então pedir perdão a Deus, mas ao contrário disso, ele tenta jogar a sua responsabilidade, a sua culpa em Deus. E ele vai dizer: Senhor, eu comi do fruto porque a mulher que o Senhor me deu fez com que eu comesse. E a mulher, tentando fugir da culpa, diz para Deus: Senhor, foi a serpente que me enganou e por isso eu comi do fruto. E a partir de então, Deus não vai mais visitar o jardim para se relacionar com o homem. O homem agora está à mercê das consequências do seu pecado. Ele vai viver em prol de pagar pelo erro que foi cometido. E Deus, em toda a história, está completamente de braços abertos, procurando o homem para se relacionar com ele, para voltar a ter intimidade, para voltar a ter aquela convivência do jardim.
Mas a gente vê que os pés vacilantes da humanidade estão sempre correndo ao contrário daquilo que Deus espera que o homem corra. Os pés da humanidade estão sempre indo de encontro ao pecado e à maldade e nunca de encontro ao seu Criador, ao relacionamento puro que havia ali no Jardim do Éden. E aí então Jesus, ele precisa entrar na história como aquele que vai consertar esse relacionamento abalado, como aquele que vai consertar por intermédio da graça, a graça que vai ser agora a ponte sobre o abismo do pecado, para que o homem tenha então um contato novamente com o seu Criador. Quando a gente analisa, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 4, ali a Bíblia vai narrar o diálogo de Jesus com a samaritana. E esse texto, ele é a prova de como Jesus veio para restabelecer esse relacionamento, para estabelecer também reconciliação na humanidade. Jesus rompe ali então naquele momento os limites, primeiro das tradições religiosas, segundo, do conflito histórico que havia entre aquele povo. Os samaritanos não se davam de maneira alguma com os judeus, porque havia um conflito religioso entre esse povo. Após Israel ter sido dividido por reino norte e reino sul, os judeus acreditam que porque os assírios agora estão completamente infiltrados ali no povo de Samaria, esse povo não é mais um povo puro, eles não têm mais a tradição pura que os judeus tinham, e agora vai começar um conflito de tradições, um conflito de religiosidade. Outro empecilho é o simples fato de Jesus ele ser homem e não poder ali estar falando com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana. Mas sabe, eu lendo esse texto, eu só consigo ter a impressão de que Jesus já esperava por aquela mulher. Porque se você for analisar em toda a Bíblia, todos os passos que foram dados para esse relacionamento entre Deus e homem vieram da parte daquele que não errou, vieram da parte daquele que é santo e imaculado. O primeiro passo para a reconciliação sempre partiu do lado que não teve culpa, partiu de Deus. E não só na passagem da mulher samaritana, mas a gente vê em toda a Bíblia Jesus quebrando todas as regras da religiosidade. Ele se assenta e come com pecadores, ele se assenta perto de publicanos, ele visita a casa de publicanos. E Jesus ele não mede esforços. Ele não está preocupado com o valor que tem que ser pago, mas ele está disposto a entregar a sua vida para reatar a amizade de novo do homem para com Deus. E tudo então parte dele. Ele é a supremacia. E eu costumo sempre dizer que evangelho não é sobre o que eu devo fazer, mas é sobre o que já foi feito, é sobre o que Cristo fez. Isso é o verdadeiro evangelho. E a gente vê Cristo trilhando os caminhos da crucificação, trilhando os caminhos da morte para gerar vida em nós. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas agora, juntamente com Cristo Jesus, nós temos vida. Romanos 5,10 vai nos dizer o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Colossenses 1,20, a Bíblia vai dizer o seguinte: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Olha que relacionamento tanto quanto injusto. Enquanto nós éramos morte, ele era vida. Enquanto nós éramos doença, ele era a cura. Enquanto nós éramos completa maldade, ele era bondade. Enquanto havia dentro de nós injustiça e pecado, ele era a justiça. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus.
A Bíblia diz em Mateus 27:51 que o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo, estabelecendo agora um contato genuíno entre eu e o meu Criador novamente. Por quê? Porque Romanos capítulo 5, no verso 20, a Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E agora o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, vai nos dizer que a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E por fim a Bíblia vai dizer em Efésios que através do sangue de Jesus, o muro de inimizade que estava entre eu e Deus, entre você e o seu Criador, através do sangue de Jesus ele foi quebrado e jogado por terra. E com isso nós entendemos que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor da reconciliação. Ele é o caminho, o único caminho que nos leva a novamente ter um contato com o Pai. Se você foi alcançado por essa palavra, eu te peço que você se inscreva aqui nesse canal e acione as notificações para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante para você. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que esse conhecimento também possa chegar ao coração delas. O desejo do meu coração é que você seja completamente abençoado praticando a palavra de Deus. Até mais!